Amém? Podeis assentar. Quão maravilhoso, né? É estar mais um dia na presença do Senhor. É poder estar começando um dia, começando uma semana. Porque muitos acham que hoje é o último dia da semana, mas hoje é o primeiro dia, né? Amanhã é segunda, é o segundo dia da semana. Como é bom estar começando a semana na presença do Senhor. Como é bom estar começando a semana buscando conhecer mais do Papai do Céu. Buscando entender mais, porque nós almejamos, eu tenho certeza que todos que aqui estão almejando o céu e morar na eternidade com Deus. É isso? Que você seja bem-vindo, que Deus abençoe abundantemente a sua vida e que nesse momento nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está no livro de Atos. Que no livro de Atos fala do apóstolo Paulo. Um homem que fez muito pela obra de Deus. Até a palavra dele, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Será que nós hoje podemos falar para alguém: seja meu imitador, porque eu estou sendo imitador de Cristo? Paulo, ele teve essa honra, né? Mas ele foi um homem que fazia as coisas, era um homem que cumpria as leis do seu tempo. Ele perseguia os cristãos, ele matava, ele amarrava, ele prendia. Ele vivia essa mentira como se fosse verdade. Era tão intenso o que ele vivia, tão intenso o que ele fazia, que Deus observou ele, falando: mas esse homem, ele está fazendo aquilo ali, fazendo essas coisas erradas, mas com verdade. Até que um dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, né? A palavra de Deus está em Atos 9, capítulo 9, verso 3, 4 e 5. Todos encontraram? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Até aí. Então, Saulo, que depois veio ser chamado Paulo, o apóstolo, ele fazia tudo ali para acabar com os cristãos. Porque, como nós vemos hoje, as coisas erradas, pessoas fazendo, matando, ele via os cristãos dessa forma. Os cristãos, para ele, eram pessoas más, eram pessoas que estavam tentando tirar dali deles o que era bom. Então ele fazia, perseguia: não, vou acabar com essa raça, vou acabar com esse povo, porque eles estão crescendo, eles estão tomando as terras, eles estão tomando tudo, crescendo, falando desse Jesus, que na verdade é o correto. Hoje a gente vive, também estamos vivendo dessa forma. Se você observar nas redes sociais, se você observar no mundo o que está acontecendo, tem muita gente perseguindo os cristãos, da forma deles, achando que nós somos errados, achando que nós pregamos uma mentira. Eles vivem uma mentira, foram doutrinados nessa mentira. Há países aí que foi proibido agora, na Bolívia, pregar a palavra do Senhor. Ninguém sabe, mas se não me engano foi esse mês, eu li dia 12 agora, há uma lei no Brasil que é para tirar as Bíblias das bibliotecas. É para deixar simplesmente um exemplar lá no cantinho. Não tem mais obrigatoriedade. E nós cristãos, o que nós estamos fazendo? Simplesmente estamos aceitando. Nós não estamos brigando, nós não estamos lutando, nós não estamos orando para que venha cessar essas coisas. Estão querendo implantar o comunismo no mundo.
muitos crentes acham bonito, acham que é certo, estão vendo isso que está acontecendo, não procura ver o que está acontecendo hoje na Venezuela, o que está acontecendo hoje em Cuba, o que está acontecendo na Bolívia, pessoas passando necessidade, pessoas passando fomes, por falar do amor de Deus, pastores sendo perseguidos. Você não pode mais hoje ter um templo aberto igual nós temos. Muitos olham, isso é teoria, isso não é, não procuram ver a fundo, não procuram estudar verdadeiramente o que está acontecendo. O comunismo, o socialismo pode mostrar que é bonito, é uma coisa até que nós não estejamos no meio deles, é bonito. O que eles pregam é bacana, mas eles não vivem, é totalmente ao contrário do que é falado. Depois que toma o poder, nós não, está repreendido em nome de Jesus, aqui não vai chegar isso. Mas aí não tem aquela divisão de bens, igual eles falam, que eram na igreja primitiva, né? Que chegavam, todos recebiam o seu salário, traziam ali, e ali da mesma forma, tem aqui 100 mil reais, nós estamos em 10 pessoas, dá 10 mil para cada um, então toma o seu cada um, não interessa se fulano ganhou 1.000, se o ciclano ganhou 200 mil, cada um divide da mesma forma. É bonito isso, se fosse vivido, se fosse realmente pregado, se fosse realmente feito. Mas assim como Saulo, nessa época, perseguia os cristãos, em muitos países hoje está sendo perseguido. Na China não se pode falar da palavra de Deus, não se pode pregar o nome do Senhor. Então com isso, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo levadas ao inferno, porque não está tendo quem pregue a palavra do Senhor, não está tendo como ouvir. Como vai ouvir se não há quem pregue? Como vai conhecer a Deus se não chega alguém e fala do amor dele? Eu tive esse privilégio de pequeno, ter alguém que me levou para a igreja e eu poder ouvir a palavra do Senhor, mesmo que a gente ande por caminhos tortuosos depois, mas a hora que chega a dificuldade, na hora que tem aquilo que você se sente, está difícil, você sabe aonde recorrer. Porque nós mesmo como filho, hoje não tenho mais minha mãe e meu pai junto, mas nós como filho, nós vamos, quando tem algo que nós não sabemos aonde nós colocarmos o pé, não sabemos como proceder, se nós temos o nosso pai e a nossa mãe junto, o que nós fazemos? Nós corremos para eles, nós buscamos uma orientação, nós buscamos para que, pai, me ensina, me ajuda aqui, numa questão financeira, numa questão de trabalho, mãe, me ajuda nisso aqui, me direciona. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, está ali, pequenininho, ensinar no caminho do Senhor, porque depois que eles estiverem grandes, com uma ideologia na cabeça, uma coisa que não é a verdade, mas eles viveram como se fosse a verdade, eles estudaram, eles foram até, vamos se dizer, de uma forma mais chula, foram adestrados para isso, porque se você falar uma mentira 200 vezes na cabeça de uma pessoa, todo dia, daqui a pouco ele vai achar que aquela mentira é verdade. Então que nós, que vivemos a verdade, que pregamos a verdade, temos que viver essa verdade como verdade, mostrar para os outros, que é onde as pessoas olharem para nós, que possam ver a verdade, que as pessoas possam ver e nós falando, não, realmente ali tem alguém que eu possa contar, tem alguém que eu possa, no momento de dificuldade, buscar. Vou contar um fato que aconteceu ontem. Eu estava alguns dias no mercado, e procurando uma fila para pagar a minha compra, o rapaz falou, essa fila aqui está pequena, do lado, e fiquei conversando com ele, notei o número do celular dele, ele o meu e tal, conversamos, ele disse que veio na igreja e tal coisa. Ontem aconteceu um acidente com o filho dele, na hora do desespero, na hora de coisa, quem que ele lembrou? De Deus, e depois do pastor Arruda. Peraí, deixa eu chamar o pastor Arruda, que ele pode nos ajudar, porque naquele momento no mercado, eu passei para ele, que eu era um homem de Deus, eu mostrei para ele que eu não era uma pessoa que estava ali simplesmente fazendo uma compra, mas que eu falei do amor de Deus para ele, com verdade, porque muitos também falam, eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, mas você olha a vida do camarada, você olha o jeito do camarada e fala, não, isso aí tá com nada, numa hora de dificuldade, então você não vai buscar. Então seu filho pequeno, mostre, ensine o caminho, para que quando ele crescer, ele jamais desvie do caminho do Senhor, ele jamais desvie do seu propósito, assim como
Saulo, que nesse momento que ele passou a ser chamado Paulo, que ele teve os seus olhos cegados, e depois foi orado e ele voltou à visão, e ele enxergou novamente, e ele pôde ver as coisas. Aí, muitos acham que, lendo aqui Atos, acho que simplesmente Saulo ali se transformou em Paulo, e já saiu pregando a palavra do Senhor, né? Já saiu falando do amor de Deus, já saiu pregando, falando, nossa, eu até queria ser igual a ele. Mas não, irmãos, na verdade ele passou um tempo até escondido. Por quê? Eu tenho um cunhado, irmão da pastora Francisca, que na cidadezinha onde eles moravam, quando ele era jovem, ele era o cara, o valentão, o homem que aprontava todos, todo mundo tinha medo desse homem. E depois que ele aceitou Jesus, ele foi na casa daqueles que ele humilhou, daqueles que ele maltratou, daqueles que ele judiou, e pediu perdão. E esse mal que ele fez para as pessoas era digno de morte. Ele poderia morrer, mas ele foi um homem que se transformou em um cristão verdadeiro, pediu perdão, ninguém fez nenhum mal para ele. É um servo de Deus, canta, né, meu bem? Está lá hoje, servindo a Deus de Rondônia há mais de 20 anos. Que eu conheço, ele tem 20 anos, já é um servo do Senhor. Então a mesma coisa aconteceu com Paulo. Ele teve que se esconder por um tempo, porque se ele saísse, a raiva era tanta de muitos cristãos, que se dizia cristão até, que se pegassem ele naquele momento, ele estava enrolado. Então ele ficou até mesmo para aprender mais de Deus. Ele ficou na dependência de Deus. Ele simplesmente entregou a sua vida e foi fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então assim, que nós hoje não queramos, eu vim para a igreja hoje, amanhã eu já quero estar ali pregando, eu já quero estar levando a palavra. É ótimo isso, é maravilhoso. Eu, quando aceitei Jesus, eu ia na igreja quando era pequeno, mas depois, quando eu vim para Cuiabá em 2000, eu aceitei Jesus ali na IBN, na Agrícola Paz de Barros. O pastor Cláudio, foi 2 cultos com ele, depois veio outro pastor. Poucos cultos, eu já pedi para ele: pastor, eu posso ficar ali na porta? Por quê, irmão? Eu falei, não, eu quero receber o povo, eu não sei ficar sentado, eu quero ir para frente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero e cuidar de carro. O dia a dia que eu cuidava carro lá fora, o outro dia eu estava na porta da igreja. Por quê? Eu não quero ser um cristão acomodado. Por mais que você venha na igreja, fique sentadinho, mas lá fora, você fale do amor de Deus. Que no seu trabalho as pessoas possam ver em você um cristão verdadeiro. Hoje, graças a Deus, Deus tem me honrado no meio dos representantes. Tem um grupo da Abrecal, que é a Associação Brasileira de Calçados, em todo o Brasil, que o diretor hoje lá pede que toda segunda-feira eu faça uma oração para todos os representantes do Brasil. Como que eu conquistei isso? É falando besteirinha, é mandando piadinha? Não, é mandando oração, mostrando para todos eles há quantos anos eles me veem nas feiras, há quantos anos eles me observam. E veja, não, esse é diferente. Aqui, os representantes do Mato Grosso falam, não, Arruda, ele sempre ficou na dele. E hoje, sempre que tem alguma coisa, eles colocam no grupo: pastor, ora por mim, pastor, faz isso pra gente, ora por nós aqui. Porque eu acredito, não para minha honra, mas para a honra e glória do Senhor, que eu tenho conseguido mostrar o Deus que eu sirvo, que eu tenho conseguido mostrar para essas pessoas que eu sirvo um Deus verdadeiro, que eu não sou nada, que eu sou pequeno, mas que o Deus que vive em mim, o Deus que habita em mim, Ele é grande, Ele é gigante, Ele não se tem um tamanho, não se pode contar, porque diz que Ele pega todas as águas do oceano e mede na palma da mão. Imagina o tamanho do Deus que você serve. Imagina o tamanho do Deus que você serve. O diabo vai sempre botar na tua cabeça que você é pequeno, que você não vale nada, que você não é capaz de nada, que você não consegue nada. Mas se você dobrar o seu joelho, levar o seu rosto ao pó, você não imagina o tamanho que você fica na presença do demônio, do diabo. Você se agiganta. Você é tão grande no momento de oração que ele foge de você. O diabo, ele não quer que você ore, ele não quer que você busque ao Senhor. Mas nós temos que buscar verdadeiramente esse Deus. Paulo,
no tempo que ele estava, depois que ele passou esse período, se escondeu, de aprender do Senhor. Vamos dizer, hoje a gente está em casa, lendo a palavra do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada. Está tão fácil hoje estudar, né? Você abre o YouTube, quantas aulas tem da Bíblia? Você vai no Facebook, quantas pregações tem? Então hoje está fácil, qualquer lugar que você chegar, ainda no nosso Brasil, porque depois dessa lei, que nas bibliotecas não precisam mais ter a Bíblia, não pode mais ter a Bíblia, então já não vai ter tanto lugar que você pode estudar. Mas na sua casa ainda você... Quem é pequena, ele pode não ter uma televisão em casa, ele pode não ter internet, mas ele já sabe a senha do vizinho, do Wi-Fi. Ele consegue ir em alguma loja, numa praça. Tem cidade aqui no Mato Grosso mesmo, é Canarana, que tem Wi-Fi liberado na praça. Você vai lá na praça, tem pouquinha gente, mas tem um hotel lá que eu fico, o Hotel Poliana. Um dia tinha uma senhora lá do lado lá. O cara falou, rapaz, todo dia aquela mulher vem ali e fica ali. Eu falei, tá usando o Wi-Fi aqui do hotel, mas tem lá na praça de graça. Eu falei, faz um teste, desliga o Wi-Fi para ver se ela vai ficar ali mais 5 minutos. Aí ele foi lá, desligou e ficou olhando. Ela olhou para um lado, olhou para o outro e foi embora. Então, se nós tem como você baixar a Bíblia no seu smartphone. Você baixou a Bíblia, depois que você baixou ela, não precisa você ter internet para você ler. Então você pode estudar a palavra do Senhor todos os dias. Basta que nós queiramos, basta que nós tenhamos essa vontade. E Paulo, ele começou a pregar a palavra do Senhor, ali naquele meio, para as pessoas, e levando a palavra do Senhor, falando do amor do Senhor. E tem muitos hoje que começam a ser um pregador, já não quer mais trabalhar, vou viver só da obra, vou fazer só a pregação, viajar e tudo mais. E Paulo não, ele fazia tendas, ele era um construtor de tendas, de barraca que a gente fala hoje, né? Porque ele não queria ser pesado para ninguém. A palavra do Senhor diz que o obreiro seja digno do seu salário. Seria bom nós termos um pastor aqui na igreja 24 horas, a hora que alguém precisar, está aqui o pastor o dia inteiro, tá pronto. Não temos essa condição hoje. Nós aqui pastores temos que trabalhar para manter, nós temos que fazer igual Paulo, vamos lá trabalhar e fazer nossas tendas, né, pastor Maurício, todos os dias, para que nós também venhamos estar junto, pregando a palavra do Senhor. Então Paulo, ele sofreu muito. Paulo, ele não só pregava, ele tinha ousadia. Ele tanto sabia falar para o rei, ele chegava na presença dos reis, ele falava do amor de Deus. Ele falava tanto para os gentios, para o mais humilde, para o mais pobre. Que nós não venhamos fazer acepção de pessoas, que nós não venhamos, porque fulano tem um salário bom, eu vou colar nele, porque fulano ali naquele lá ganha um saláriozinho, me deixa ele de lado. Negativo. O Deus que é do rico é o mesmo Deus que é do pobrezinho. Ai daqueles que judiaram um pobrezinho, porque o Senhor disse que quando veio aqui na terra, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pequeninos. Você vai ver muitas vezes na Bíblia falando dos meus pequeninos, cuidai dos meus pequeninos. É os menos afortunados, é aqueles que não têm uma condição financeira melhor, que nós cuidemos desses pequeninos. E Paulo, ele foi um homem muito usado e ousado na presença do Senhor. Ele foi para Filipe, ele foi para outras cidades, sempre ele estava levando a palavra do Senhor. Ele viajava muito, ele ia aonde Deus mandava ele ir, ele ia levar a palavra. Será que nós temos essa capacidade hoje de ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor? Quando Deus manda, vai lá no hospital falar com alguém, vai lá no bairro tal falar com alguém, leva a minha palavra em tal lugar, cuida dos meus pequeninos. Mas pastor, como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Como que eu vou ouvir Deus falando comigo, assim como ele falava com Paulo, assim como ele falava com outros profetas, com os outros apóstolos? Simplesmente tenha intimidade com Deus. Como vou ter essa intimidade? Em oração. Pelas madrugadas, continue orando, continue buscando ao Senhor. Está sozinho no canto, eleve seus pensamentos ao Senhor. Está no seu carro, coloque um hino. Aqui tem várias rádios gospel, rádio evangélicas, né? 107.9, 107.1, 88.5, que é as que eu conheço.
Então você não tem como falar, eu não vou ficar sem ouvir a palavra do Senhor. Tem estudo da Bíblia, tem pregação, tem jornalismo, tem tudo ali. Não estou fazendo propaganda das rádios não, tá? Mas é um tempo que você de repente está no trânsito, um tempo ocioso, que você pode estar ouvindo a palavra do Senhor da mesma forma, igual você está na igreja. Você pode estar ouvindo um hino, e esse hino venha estar preparando o seu coração, porque ali na frente você pode ter um encontro com Deus, um encontro com uma pessoa que necessita de ouvir a palavra do Senhor. Ontem, a hora que nós estávamos vindo para a reunião dos varões, simplesmente um rapaz se enfiou, parece que bateu no poste ali, né, de moto, só ele sozinho, nós achamos que ele tinha batido e tal, mas a hora que nós falamos, eu até falei pastor, não vamos nem parar, porque está tanta gente do lado do rapaz na hora, começou a chegar tanta gente do lado dele, que ao invés de nós ajudarmos, nós ia atrapalharmos, né? Já com certeza tinham chamado a polícia e tudo mais, mas que nós a cada dia olhemos para esse povo, olhemos para os pequeninos do Senhor, e que nós venhamos aprender, venhamos ler aqui Atos, venhamos ler outras passagens e aprender com os apóstolos, aprender com os homens de Deus, para que nós vivamos em espírito e em verdade, que nós vivamos a palavra do Senhor como verdade. Não fazemos, Paulo vivia uma mentira como verdade. Depois que ele veio viver a verdade, ele viveu ela intensamente também. Ele não ficou com mimimi, ele não ficou com, vamos dizer o português, com frescura. Ele foi e viveu a palavra. Ele foi e levou a palavra do Senhor. Ele se preocupou com almas, ele se preocupou com os pequeninos, ele se preocupou em fazer a vontade do Senhor. E que nós venhamos também conseguir, que nós venhamos conseguir ter a necessidade de nós sermos santos. O que quer dizer santo? Santo é separação do pecado. Então a cada dia que nós venhamos nos santificar pelas manhãs, orar ao Senhor, conhecer a palavra do Senhor, conhecer da Bíblia Sagrada, porque se você tiver o conhecimento, você vai conseguir desviar os seus pés do pecado, você vai conseguir desviar das coisas más, você vai conseguir fazer o que é correto na presença do Senhor. E ser santo é o que nós temos que fazer. E Paulo, ele teve o novo nascimento, né? Quando ele se entregou verdadeiramente ao Senhor. Esse novo nascimento dele, ele deixou as coisas velhas para trás e foi para frente, observando e entendendo de Deus. E que nós também hoje consigamos deixar para trás a velha natureza. É fácil? Não. O pecado, ele é saboroso, o diabo vai mostrar coisas boas. Jamais o pecado venha coisas ruins. É que justamente para que você se entregue ao pecado, mas que você seja santo. Não entregue a sua vida ao pecado. Que você seja santo. Busque sempre em santidade, está vivendo na presença do Senhor. Que a fé nos renove o nosso nascimento na presença do Senhor a cada dia. Que se renove em cada manhã. E que, como Paulo, nós possamos a cada dia falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, independente de ser preso. Porque Paulo, depois no final, ele tinha um espinho na carne, que ninguém sabe se era um espinho, se era uma coisa que a Bíblia diz um espinho, né? E com esse espinho ele pedia ao Senhor, porque ele sofria. Muitas vezes você está passando sofrimento, dificuldade, e quer que simplesmente passe logo. Senhor, tira isso de mim. E o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Então que nós possamos também entender que a graça do Senhor baste para nossas vidas. Que nós consigamos buscar todos os dias a presença dEle, buscar a face dEle, para que baste em nossa vida a presença do Senhor. Porque se você tiver firmado verdadeiramente, você vai falar para um endemoniado: saia, espírito mau, e ele vai deixar essa pessoa livre. Você pode orar para uma pessoa doente e ela vai ser curada. Você vai levar uma palavra e a pessoa vai receber de bom grado. Então que nós venhamos enxergar tudo isso e sermos um imitador de Cristo, não de Paulo, mas ele fala: seja um imitador de mim, como eu fui um imitador de Cristo. Leia, aprenda a palavra do Senhor, que você seja um imitador também de Cristo, que você seja uma pessoa boa a cada dia para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para os seus filhos, e a cada dia saibamos fazer o que é correto e o que é certo na presença do Senhor. Amém? Que essa palavra toque o seu coração, que você busque entender
o que Deus tem para a sua vida. Porque se Ele trouxe você aqui, não foi simplesmente para você vir e ver o pastor que é bonitinho, né? Ô glória, sou servo de Deus, né? Sou imagem e semelhança de Cristo, então sou lindo. Mas que você tenha vindo com o propósito de ouvir a palavra do Senhor, dele falar ao seu coração. E que muitas vezes nas palavras simples está ali o entendimento de coisas que você não estava entendendo. Mas você fala, agora eu entendi, isso falou comigo, isso para mim fez uma diferença. Seja imitador de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Então sejamos imitadores de Cristo para a nossa vida, para que daqui para frente que nós sejamos mais firmes na presença dele. Amém? Que Deus possa falar abundantemente em seu coração, que você tenha uma semana de vitória, uma semana de paz.